Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pela presença. Nós ficamos curiosos de saber se haveriam pessoas interessadas em discutir um pouquinho o papel do diagnóstico por imagem. A gente fica feliz de saber que muita gente tem interesse. Agradeço a presença de todos e dos colegas do departamento que vieram aqui junto comigo para conversar com vocês, e o departamento de marketing também por organizar esse evento e criar essa oportunidade para a gente se conhecer e conversar um pouquinho. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, explicar um pouquinho o que é essa especialidade, o que é o diagnóstico por imagem, um pouquinho de como a gente atua aqui no hospital. Depois nós vamos ter um momento aí para perguntas, para interagir com vocês e acolher as dúvidas que vocês possam ter. Meu nome é Rubens, eu sou médico radiologista ou imaginologista. Eu trabalho aqui nessa instituição há 20 anos, onde eu fui formado. Eu me formei especialista nessa área aqui nesse hospital. Muitos dos colegas que estão aqui comigo hoje, né, e que trabalham nesse departamento são também formados aqui. Nós temos, além da atuação, né, assistencial, além de realizar os exames, os cuidados com os pacientes, a gente também tem uma escola, né, que forma especialistas nessa área. O que é essa área, né? O que é o diagnóstico por imagem? O diagnóstico por imagem é uma especialidade que vem de uma das curiosidades, né, do ser humano, que é enxergar dentro do corpo humano, né? Entender o que está acontecendo, a anatomia, a doença, né, o funcionamento dos órgãos, né? Idealmente a gente gostaria de ter a visão do super-homem e poder entender sempre, enxergar tudo o que está acontecendo. Não existe essa visão ainda. O que a gente tem são essas ferramentas, esses exames que a gente utiliza para tentar enxergar dentro do corpo humano. Essa especialidade ela é relativamente nova dentro da história da medicina, né? No final do século retrasado, em 1885, né, um físico alemão descobriu o raio-x. Então tem um pouco mais de 100 anos, né, a especialidade, o diagnóstico por imagem, quando com raio-x, Wilhelm Röntgen, né, descobriu, né, a possibilidade de usar essa energia, que é uma onda eletromagnética parecida com a luz, tem um poder de penetração maior, uma energia maior, então ela é capaz de atravessar alguns materiais, né, e também sensibiliza filmes fotográficos, como a luz. Então, a gente pode formar imagens da anatomia. Essa foi a primeira radiografia da história, da mão da esposa desse físico alemão, o Röntgen. Ele ganhou um prêmio de Nobel pela descoberta dessa radiação. Ele não sabia bem o que era, por isso que ele chamou de raio-x. X porque é uma letra que a gente utiliza para as coisas que a gente não sabe bem o que é. Então o raio-x é emitido numa ampola, um tubo que fabrica essa radiação eletromagnética. Ela tem um poder de penetração maior que a luz e é capaz de sensibilizar um filme fotográfico, e assim a gente forma uma imagem de raio-x. Ainda muito utilizado, especialmente para avaliar patologias no pulmão, no tórax e também nas estruturas ósseas, né? A maioria de nós já fez em algum momento um raio-x. Outro exame de raio-x bastante popular e que utiliza o mesmo raio-x que Röntgen descobriu em 1885 é a mamografia. A mamografia é um equipamento de raio-x adaptado, né, para realizar radiografias da mama. Tem os mesmos princípios. Um tubo de raio-x que fabrica essa energia eletromagnética que atravessa alguns tecidos e imprime um filme que a gente forma então uma imagem da mama e é capaz então de formar imagens desse tipo e detectar lesões pequenas na mama. Mas a radiologia mudou muito, teve um grande impulso com a implementação da informática, da computação, quando o computador passou a integrar o arsenal de ferramentas que a radiologia já tinha. Então a gente, com a possibilidade de processar as informações dentro de um computador, a gente passou a utilizar outros princípios que a gente já conhecia para formar a imagem baseada em outras características que não fossem a atenuação de um feixe de raio-x, de radiação ionizante. Uma delas é o som, né? Com o mesmo princípio que a gente pode formar imagens do fundo do oceano, né, com sonar, transmitindo som
e registrando o tempo que demora para ele voltar, o eco, né, a gente hoje é capaz, com equipamentos portáteis, utilizar para formar imagens médicas baseadas na propriedade acústica dos tecidos. Com os mesmos raios-x que a gente já tinha, um equipamento desse tipo, a tomografia computadorizada, a gente tem um tubo de raio-x que gira ao redor do paciente dentro desse anel, né, e registra como se fossem várias radiografias em diversas angulações diferentes, e a gente então pode formar uma imagem, né, processando essas informações no computador, que é uma imagem de tomografia computadorizada, que também é um equipamento de raio-x. Usa o raio-x, só que com auxílio do computador a gente consegue formar imagens mais detalhadas. Então a gente, ao invés de ter uma imagem, né, desse tipo, como a gente tinha no raio-x, a gente forma imagens em cortes seccionais do corpo humano, fatias, né? Tomo quer dizer fatia. Então, com a informática, com a computação, também muitos dos exames mais modernos que a gente tem hoje, eles formam imagens desse tipo, imagens em fatia do corpo humano, sem sobreposição. Então, o que facilita muito a gente perceber a doença e a anatomia interna do corpo humano. Outro equipamento desse tipo, ele é até parecido, vários dos equipamentos hoje têm esse desenho, né? Uma mesa onde o paciente deita e um anel por onde, né, no local onde vão ocorrer a coleta das informações para formar a imagem. Na ressonância magnética, por exemplo, né, a gente usa uma outra propriedade dos tecidos, a gente coloca o paciente num ambiente magnetizado, né, bem magnetizado, e a gente pode transmitir uma onda de rádio e registrar também o eco dessa onda de rádio e formar imagens baseadas, nesse caso, em propriedades magnéticas dos tecidos. Então, diferentes propriedades podem ser usadas hoje, especialmente com auxílio do processamento, né, digital, computadorizado dessas informações, a gente pode usar para formar imagens de diferentes tipos. Uma outra modalidade de imagem é a medicina nuclear. Aqui tem uma pequena diferença, nós administramos uma quantidade muito pequena de radiação, por via venosa ou inalatória, o paciente pode ingerir essa substância, e depois nós vamos com equipamentos especiais detectar a emissão que essa substância se distribui no organismo, e a gente registra isso na forma de imagem, né, e esse é o princípio básico da medicina nuclear. Esses equipamentos são parecidos também com os que eu mostrei antes, uma mesa e um anel onde ocorrem essas aquisições de imagem, né? E o mais moderno deles é o chamado PET-CT. Ele tem 2 anéis, um anel, né, que forma essas imagens de detecção da radiação que o paciente vai emitir, da substância que ele recebeu, e um segundo anel é um tomógrafo, né, uma tomografia computadorizada que usa o raio-x. Então nós temos 2 imagens, uma imagem da distribuição daquele material radioativo, que a gente pode jogar em cima de uma imagem de tomografia, e tem então 2 métodos realizados simultaneamente. Então é uma modalidade híbrida, né, muito interessante para uso em oncologia. Tem tanto a anatomia quanto a função, né, a distribuição do material que eu administrei. Uma outra coisa que a gente utiliza muito hoje, né, é a habilidade, né, de manipular essas imagens no ambiente de um computador. Como essas imagens são geradas dentro do computador, a gente pode usar programas de computação gráfica e modificá-las, né, para facilitar o entendimento, para transmitir essa informação para médicos que não estão acostumados a ver essas imagens em fatias como nós estamos. Então a gente pode processar isso e transformar em imagens tridimensionais, como essa aqui do pulmão, por exemplo, né, uma imagem aqui dos vasos do pescoço, e o esqueleto também aparece. Eu posso até fazer navegações virtuais dentro do computador, como se eu estivesse viajando aqui dentro do intestino, né, e eu visse um pólipo. Essas imagens todas aqui foram geradas a partir de tomografia computadorizada. Então eu pego várias imagens em fatia, junto elas no computador e transformo numa imagem que se aproxima mais da realidade e é mais fácil de entender. Nós podemos fazer reconstruções tridimensionais, imagens dinâmicas, quer dizer, são muitos os recursos hoje, né? Os médicos que atuam nessa área, na maior parte das vezes, estão
né, operando computadores para analisar e manipular essas imagens. Esses são alguns exemplos de, né, ferramentas de computação gráfica que a gente tem disponível nos nossos terminais para poder facilitar o entendimento dessas imagens. Então nós podemos descascar, modificar, ver apenas o esqueleto, ver os músculos, observar só os vasos. A gente tem várias possibilidades que facilitam, né, a interpretação e o entendimento dessas imagens. Né, qual é melhor desses métodos? Eu acho que esse é um conceito, é uma pergunta comum, mas não tem resposta, né, porque depende do seu objetivo. A gente gosta de pensar nessas ferramentas como as ferramentas que nós temos em casa, como uma caixa de ferramentas. Não existe uma ferramenta melhor que a outra, né? Existe a mais apropriada para uma tarefa, né? Seria muito difícil você bater um prego com uma chave de fenda. Então tem hora que o ultrassom é o melhor exame, tem hora que a tomografia, tem hora que a ressonância. Então você precisa, né, entender, isso é o nosso papel um pouco aqui no dia a dia, traduzir para o nosso corpo clínico as qualidades, os limites dessas técnicas, ajudá-los a escolher o uso delas no momento certo para responder às perguntas que eles podem ter. Então é como uma caixa de ferramentas que a gente opera aqui no hospital. Para que ela serve? Tem várias, né, funções dentro da oncologia, né, algumas delas estão relacionadas aí. A gente pode usar exames de imagem para detectar precocemente alguns tumores, alguns cânceres. A gente pode utilizar para diagnosticar a presença de um tumor num paciente que tem uma suspeita para ter um câncer, tem sintomas ou sinais, e a gente tem dúvida se realmente ele está ou não com um câncer. Depois que a gente já sabe que o paciente tem câncer, a gente pode usar para ver a severidade, né, quais as estruturas que estão comprometidas, quais os órgãos que estão comprometidos pela doença. A gente pode usar para monitorar o tratamento, ver se o tratamento está indo bem, se está dando certo. E depois que o paciente trata, a gente ainda pode usar para acompanhar o paciente e detectar eventualmente uma complicação ou uma recaída que ele possa ter pela doença. Então eu vou exemplificar algumas delas rapidamente e a gente depois já pode partir para as perguntas. Detecção precoce, eu escolhi o exemplo de sucesso da radiologia, que é a mamografia, né? Então, o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres brasileiras e o principal fator de risco, né? Existe questões genéticas e hormonais, dietéticas e mais. O principal fator de risco para ter câncer de mama é a idade, né? Quanto maior a idade, vai aumentando mais a chance de ter um câncer de mama, né? Então a gente não consegue evitar essa ocorrência, né? Então, e sabendo que a doença detectada em fase inicial tem muito mais chance de cura do que uma doença detectada já em estágio avançado, é que a porcentagem de pacientes que sobrevivem em 5 anos com a doença detectada cedo, né, quase 100%, enquanto que pacientes já detectados com a doença avançada, o índice de sobrevida cai bastante, abaixo até dos 20%. Então seria ótimo se a gente conseguisse detectar todas as doenças nesse estágio, onde a chance de cura é muito maior. E nós temos uma ferramenta que é a mamografia, está aqui comigo algumas colegas que atuam nessa área, estão aqui comigo. A gente pode detectar lesões na mama antes que elas sejam palpáveis, antes que a gente consiga palpar. Então, né, como nesse exemplo aqui, geralmente os tumores na mama são mais densos que o tecido normal da mama, né, que é essa área mais escura, né, essa imagem mais branca, mais opaca ao raio-x, pode ser uma manifestação de um tumor. Algumas alterações na mama que podem ser, na mamografia que podem ser tumor, são muito sutis e difíceis de perceber. Nessa outra mama, acho que deve ser difícil até por conta da iluminação aqui, né, ela tem uma alteração que a gente chama de microcalcificações, que são mesmo muito difíceis de ver. Por isso que o médico radiologista ele utiliza uma lupa, né, para procurar essas alterações, né, e a gente pode perceber às vezes esses muito pequenos pontos de calcificação que podem ser o único sinal da presença de um câncer numa mamografia. Então, preciso, para perceber essas alterações, fazer esses exames com muito cuidado, com muito rigor técnico, observar com muito
cuidado usando lupas e até repetindo às vezes o exame para se certificar que não deixa passar uma alteração tão sutil como essa aqui. A gente tem sorte de ter colegas que se dedicam muito nisso, e fazem isso com muito, muito cuidado aqui no hospital. A Sociedade Americana de Câncer recomenda que as mulheres façam esse exame anualmente a partir dos 40 anos, e as sociedades que adotaram esse exame na rotina perceberam redução da mortalidade por câncer de mama. Quer dizer, fazer esse exame periodicamente mostrou uma queda nos Estados Unidos e no Reino Unido. Depois de alguns anos começa a haver uma queda que já está acumulada perto de 30%. Então, claramente uma influência da introdução da mamografia periódica nesses países desenvolvidos, relacionado diretamente com uma queda depois dos índices de mortalidade. É por isso que se preconiza que as mulheres façam esse exame periodicamente. Alguns cuidados têm que ser tomados, que essa técnica ela tem menos sensibilidade, mais dificuldade de detectar lesões nas mulheres mais jovens que tendem a ter a mama mais densa. Eu mostrei para vocês que as alterações que sugerem a presença de um câncer são geralmente densas na mama, e nas mulheres jovens pode ser mais difícil de perceber. Mas felizmente as mulheres jovens têm uma incidência menor de câncer. Então, normalmente não há recomendação para fazer mamografia abaixo dos 40 anos, e se a gente fizesse, não seria um teste tão eficiente, é por isso que não há essa recomendação. Da mesma forma, a ultrassonografia não é recomendado como técnica de rastreamento, porque também não é capaz de detectar com a mesma sensibilidade as alterações que a mamografia é capaz. Então, para indicar um exame periódico de rastreamento, é preciso entender as características do exame, a sensibilidade que ele tem, a incidência da doença naquela população, a chance daquela pessoa ter a doença. Então, junto com isso é que a gente vai tomar uma decisão de recomendação. Mas mesmo depois que um paciente detecta uma alteração na mama, pode ser necessário fazer outros exames, como uma ultrassonografia na mama, uma ressonância magnética na mama. Pode ser necessário fazer uma biópsia de diferentes formas, com a ultrassonografia ou mesmo com a mamografia. Essas lesões não são palpáveis, não é possível introduzir uma agulha nessas lesões sem o auxílio das técnicas de imagem que detectaram essas alterações. Então, o achado da mamografia desencadeia uma série de eventos, quer dizer, não acaba ali. Esse processo não é apenas um exame, ele desencadeia várias outras investigações, inclusive dentro da cirurgia. É uma lesão não palpável, como é que o cirurgião vai encontrar uma lesão que não é possível de ser palpável durante a cirurgia? Isso também é auxiliado com técnicas de imagem. A gente injeta normalmente uma substância radioativa na lesão, essa substância também migra para os linfonodos e a gente pode auxiliar o cirurgião a encontrar tanto a lesão não palpável na mama, como também identificar os linfonodos que estão drenando essa região para que sejam removidos. Então, a detecção precoce, como eu mostrei aqui para a mamografia, não é um exame, é um processo, não é uma única etapa, faço o exame e pronto. É preciso ter certeza que o exame é feito corretamente, com rigor, interpretado com rigor, que os pacientes que tenham lesões suspeitas sejam conduzidos corretamente, que tenham acesso à biópsia, essas técnicas sofisticadas de investigação, e depois o tratamento também seja correto. Então, para ter os benefícios da detecção precoce, é preciso que todo o processo seja feito de forma adequada, uma cadeia de eventos desencadeada pelo exame. O exame é só a primeira etapa do processo. Outra contribuição grande que os métodos de imagem podem dar na oncologia é o diagnóstico de câncer. Pacientes que têm sintomas, sinais suspeitos para ter câncer, ou achados de exame mesmo, feitos por outro motivo, o paciente pode ter uma alteração no exame e pode ser suspeita para ser um câncer. Então, muitas vezes, isso passa por um raciocínio radiológico, uma avaliação por diferentes exames, uma combinação de exames de imagem, para tentar estabelecer se realmente
tem uma doença ou não e se essa doença pode ser um câncer. Isso tem implicações importantes. Às vezes, com o exame de imagem, a gente pode definir que o paciente não tem doença, ou que ele tem uma doença benigna, ou que ele tem uma doença suspeita que merece biópsia, ou que ele deve ir para a cirurgia. Quer dizer, baseado nessas alterações, muitas decisões são tomadas. Né? Continuando usando a mama como exemplo, a gente pode, a partir das características da lesão, e esse é que é o grande exercício do raciocínio radiológico, é utilizar as características das imagens e tentar estabelecer a natureza de um tecido. Esse é o verdadeiro treinamento, é a ciência, a arte da radiologia. É identificar padrões, né? Você usar essas imagens preto e branco, que poucas pessoas conseguem entender, né? E juntar, e se habituar a interpretar e conseguir enxergar coisas que os outros não conseguem, né? Ligando aí as linhas brancas, as linhas pretas e tentando identificar algum padrão. Uma vez que você já está treinado para isso, você nunca mais esquece, consegue sempre saber o que era, né? Ninguém nunca mais vai ver essa imagem e não vai enxergar um sapo nela, né? Então esse é o treinamento da radiologia, é identificar padrões nessas imagens e tentar estabelecer a natureza dos tecidos e das patologias baseadas nesses padrões. Às vezes a gente não consegue, com exames, definir a natureza de um tecido, né? Então a gente pode precisar colher material. E a maior parte dessas biópsias são feitas hoje também usando métodos de imagem, então problemas de diagnóstico podem ser resolvidos rapidamente introduzindo uma agulha, né, com auxílio de um método de imagem e com uma análise no departamento de patologia. Né, situações que no passado eram muitas vezes necessário cirurgia para definir a natureza de uma lesão. Uma outra função que a gente desempenha importante aqui no hospital é o estadiamento, que a gente chama de estadiamento, é avaliar a extensão da doença, tentar estabelecer a severidade, a gravidade da doença, né? Isso é importante porque vai definir o tipo de tratamento, né? Se é possível a remoção cirúrgica ou não, quais os órgãos estão acometidos, qual o tamanho da lesão. Então, essa etapa que a gente chama de estadiamento, muitas vezes, a maioria das vezes, usa exames de imagem para fazer isso. Nesse exemplo, um paciente com um tumor no pulmão, a gente com a tomografia vai ter detalhes maiores sobre a possibilidade de ressecção dessa doença, se ela comete outras estruturas no tórax, e nós podemos incluir exames de outras regiões do corpo, que aparentemente não tem nada a ver com o pulmão, mas que a gente sabe que podem estar acometidas em pacientes que têm lesões no pulmão. Então a gente pode incluir a avaliação do esqueleto, por exemplo, do sistema nervoso central, no cérebro, do abdômen. Num paciente portador de uma lesão de pulmão, exames dessas áreas poderão mostrar lesões, né, silenciosas, que não causavam sintomas e que podem mudar o tratamento ideal para aquele paciente. E por último, quando o paciente já tem o seu diagnóstico de câncer, ele já foi estadiado, já está em tratamento, né, os exames podem ser usados para avaliar se o tratamento está indo bem, se está tendo resultado. Muitos desses tratamentos são tóxicos, né, se a gente puder interromper tratamentos não efetivos mais cedo, isso pode melhorar a qualidade de vida para o paciente, diminuir o dano que aquele tratamento está causando. E também os tratamentos que estiverem indo bem, a gente quer prosseguir para o paciente ter o benefício desse tratamento. Isso é feito muitas vezes com exames de imagem também. E normalmente o que a gente faz é, ao longo do tempo, monitorar, por exemplo, o tamanho da lesão antes e depois do tratamento, e a partir das mudanças de tamanho, identificar se a lesão está piorando ou melhorando durante o tratamento. Outra forma interessante de fazer isso é o PET-CT. A gente avalia a atividade metabólica da lesão, a gente pode medir, quantificar a atividade da doença. Antes mesmo dela mudar de tamanho, a gente é capaz de perceber se o tratamento está ou não funcionando. Nós estamos com o Dr. Eduardo aqui hoje, coordenador dessa área, que está à disposição para também responder perguntas. Para fazer isso tudo certo, a gente tem, né, é complicado a infraestrutura toda e também recurso humano para fazer isso.
né? Para fazer isso bem feito, a gente tem que ter equipamentos bons e modernos, mantê-los funcionando de acordo com as normas e calibrações periódicas. Durante o exame, a gente tem que usar a técnica apropriada, a gente tem que ter os pacientes bem preparados, é por isso que a gente instrui, né, os pacientes para se prepararem. Diferentes técnicas exigem diferentes preparos, é importante aderir aos preparos porque podem melhorar a qualidade do exame. Também a gente precisa fazer isso com segurança, a gente toma muito cuidado, né, em ter doses de radiação mínima para os pacientes, usar medicamentos em contrastes em doses e com segurança, né, para pacientes que podem receber essas substâncias. E um cuidado grande na qualidade e na interpretação desses exames, né? Os pacientes aqui têm muito histórico, a gente precisa entender bem o contexto, saber o que ele fez antes, qual o motivo do exame naquele momento, que outros exames ele já possa ter feito. Então a gente tem que estar atento a observar o pedido do médico, né? A gente fornece para muitos exames questionários para os pacientes ajudarem e terem a oportunidade de dar informação que às vezes os médicos solicitantes não incluíram no seu pedido. A gente muitas vezes é necessário fazer uma entrevista direto do médico com o paciente antes do exame para entender melhor o motivo daquele exame. A gente utiliza também exames anteriores dos pacientes para avaliar mudanças que possam ter ocorrido. A gente tem acesso aos prontuários dos pacientes também para saber o histórico de tratamentos e exames. A gente discute também tudo isso em interconsultas, que são visitas, né, que a gente recebe o dia inteiro dos médicos de vocês, os cirurgiões, os clínicos, os residentes, que vêm ao departamento de imagem o dia inteiro. Boa parte da nossa tarefa é atender os médicos de vocês e ajudá-los a interpretar esses exames que vocês fizeram. Isso é feito também em reuniões que radiologistas sempre participam dos diversos departamentos. Então tem uma reunião da cirurgia abdominal, da cirurgia torácica, da oncologia clínica, da mastologia. Os diversos departamentos têm reuniões onde todos os médicos de diferentes especialidades se juntam para tomar decisões, as melhores decisões para os pacientes. Para fazer isso tudo, e é tão útil essas ferramentas que a gente trabalha hoje 24 horas por dia, 7 dias por semana, estamos à disposição. Nós temos um exército aqui com 35 médicos, não são todos que estão aqui. Nós temos físicos, técnicos e biomédicos, são 40, 36 pessoas no grupo de enfermagem, um grupo administrativo grande de 38 pessoas. Os técnicos biomédicos, eles operam na maior parte das vezes os equipamentos, são eles que realizam os exames. A nossa física, ela cuida da saúde dos equipamentos e das pessoas, para se certificar que a radiação está dentro dos limites ideais, e as condições dos equipamentos também. A enfermagem faz todo o trânsito, o preparo, a acomodação dos pacientes, faz a comunicação direta com vocês quando vem fazer exame. O grupo administrativo está envolvido em várias tarefas, desde obter autorizações, agendamento, atendê-los, entregar os resultados de exames para vocês. Nós temos também, como eu falei, uma escola aqui, a gente tem residentes se formando radiologista, a gente tem estagiários nas diversas áreas de atuação do departamento, temos alunos de pós-graduação, são muitos estudantes também. E também outros setores, a gente depende muito da engenharia clínica, que cuida das máquinas, e a tecnologia de informática, uma vez que a gente trabalha o tempo todo atrás de um computador. Imagem tem um uso crescente, o hospital cresce, a imagem cresce. Nós crescemos 130% em 6 anos, mais do que o dobro em apenas 6 anos. O hospital tem crescido muito, mas o setor de imagem costuma crescer um pouco mais do que o hospital. Quer dizer, a gente tem uma percepção de que o uso dessas técnicas ela aumenta, mais rápido do que o hospital ou a unidade de saúde como um todo. Então, tentei mostrar que as imagens, os métodos de imagem estão envolvidos em todas as etapas da avaliação dos pacientes, antes, durante e depois do diagnóstico e do tratamento. Muitas decisões são tomadas com exames radiológicos na mão.
Faz parte importante do conceito de tratamento individualizado, estabelecer qual é o tratamento certo para cada pessoa, depende da extensão, do resultado que você está obtendo e alguns outros fatores, mas muitas vezes, muitos deles são resultados de exames radiológicos, e essas informações podem ter um impacto importante na saúde das pessoas, decidindo se o tratamento está indo bem, se o paciente deve ou não operar. São decisões críticas que afetam bastante a saúde das pessoas. Então, esses são alguns dos médicos que nós temos. Nós temos dificuldade até de juntar todos numa fotografia. Nós estamos devagarzinho, com o auxílio também da computação gráfica, nós estamos juntando os médicos que são fotografados em outros momentos. Nós temos aqui, acho que 21 fotografados, nós temos hoje 34 médicos e mais todos aqueles colegas de outras áreas que nos auxiliam. Então eu queria basicamente apresentar o que é a especialidade, como ela é importante para a oncologia, e a partir de agora, acho que é isso, Márcio? Abrimos para perguntas. Então, muito obrigado.